presença. Meu Deus, nós nos colocamos nesta hora, Pai, diante de Ti. Eu venho agora diante da Tua face, da Tua presença, pedir a Tua graça, a Tua ajuda, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, meu Deus, nesta noite, que o Senhor tenha total liberdade neste lugar. Vivifica, Pai, essa palavra no nosso coração e ministra, Pai, sobre nós tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, para a nossa vida, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 20. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias dos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Toda atenção daqui para frente, porque até o 24 a gente até viu na semana passada, né? Então do 25 para frente, matéria nova. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, melhor dizendo, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele o quê? Se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Como eu citava há pouco, na semana passada nós falávamos um pouquinho sobre, nós nos arrependemos e sabemos pedir perdão, consertar quando a gente erra com alguém. Falamos um pouquinho que a gente precisa aprender a perdoar, e falamos também sobre se perdoar, sobre saber receber o perdão, como esse filho, não o mais velho, o mais novo, que ele chega em casa e ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço ser tratado como filho. Mas o pai, mesmo ele não merecendo, decide tratá-lo como filho. O que acontece? Ele diz, acabou, então eu sou filho. Amém. E ele então, entenda, ele sabe receber o perdão. Ele sabe se colocar como filho. Como eu falava até na semana passada, ele não diz assim, não, eu não mereço, cadeia inchada, eu vou ser como um dos teus trabalhadores aqui. Aonde tem porco aqui que eu vou lá criar, porque eu aprendi a cuidar de porcos. Não, ele diz, bom, eu não merecia, mas se o pai me perdoa, se o pai me recebe como filho, acabou, sou filho. Já deitou no sofá, já botou a mão para cima, já passou a mão no controle remoto, já abriu a geladeira, não é assim?
Já foi metendo a mão no iogurte já e tal, já pronto, já estava em casa. Aí a Bíblia diz que o pai mata o bezerro cevado, ele já vai lá e diz, a minha parte é aquela, faz desse jeito, mal passado que eu gosto. Né? Enquanto o outro irmão, e aí é sobre isso que a gente vai tratar hoje, com problema em perdoar, e é isso que a gente vai abordar hoje, né, sobre o perdão. Vimos alguma coisa semana passada, mas hoje vamos falar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais nesse assunto. Ele, não, pai, o senhor não pode perdoar. Olha só, é engraçado que não é só eu não perdoo. Ele está com bronca do pai, porque o pai perdoou. Não é isso? E ele está se sentindo injustiçado, porque o pai perdoou o outro. E aí eu te pergunto, e não tem muita gente assim? Às vezes nós, amém? Que agimos da mesma forma com relação a alguém que caiu, com relação a alguém que se desviou, e às vezes, como esse filho mais velho, nós até já não enxergamos mais aquela pessoa como nosso irmão, porque não foi o que o filho mais velho falou, este teu filho aí o pai diz assim, não, este teu irmão, mas para ele, não era nem mais irmão, verdade ou não é? E não é isso que muita gente faz? Alguém que é de Jesus, que é de Cristo, mas que cai, que caiu, que tem um problema, que se desviou. Não, que lá não é irmão, não. Que lá não é assim? Já nem enxerga mais como ser irmão. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com relação a essa questão. Mas o ponto central aqui dessa falta de perdão do irmão é o seguinte, olha só. Eu falava na semana, já falei tantas vezes, na verdade, essa frase, mas falava também na semana passada. Nós somos pessoas imperfeitas. Amém? Quem aqui é imperfeito? Você é imperfeito? Vou trocar a pergunta. Alguém é perfeito? Não, então todo mundo é imperfeito. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós vivemos rodeados de pessoas imperfeitas. É isso? E nós vivemos num mundo imperfeito. Às vezes a gente quer esperar justiça de um mundo imperfeito e vamos se decepcionar, porque o mundo também é imperfeito. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que ora nós vamos ferir alguém e ora nós seremos feridos por alguém. E se nós não aprendermos a nos arrepender, a liberar, a pedir perdão quando necessário, e a liberar perdão também quando alguém se arrepende, meu irmão, nós vamos ter um sério problema de relacionamentos com as pessoas. Mas como vamos ver hoje, daqui a pouco a gente se aprofunda mais nesse assunto, quando eu tenho problema com as pessoas, isso vai afetar o meu relacionamento com Deus. Amém? Então o assunto aqui é muito sério, sem contar que tem muitas pessoas, meu irmão, que sofrem, mas sofrem por causa de não conseguir liberar o perdão. Eu contava aqui no culto da manhã que eu atendi uma pessoa essa semana, meu irmão, e a pessoa ficou aqui um bom tempo conversando comigo e relatando todo tipo de sofrimento que a pessoa passou. E toda a história de sofrimento, cerca de mais ou menos uns 10 anos de sofrimento, de doença, enfim, de muitos sofrimentos, se resume a uma coisa: falta de perdão. E aí eu aconselhava, eu escutei tudo e falei, olha, de tudo que você falou, o ponto-chave central, a causa de tudo isso, é isso aqui, é a mágoa. Ah, pastor, eu concordo, eu reconheço que é mesmo. E aí eu fui falando, dando a palavra, eu falei, você está pronta
a liberar o perdão para todas essas pessoas? Tô. Então, vamos fazer oração, fecha os olhos, pede perdão, libera o perdão para essas pessoas. Meu irmão, a fisionomia da pessoa, após a oração, era outra, completamente diferente. E a pessoa ficou horas comigo, conversando comigo, foi a primeira vez que a pessoa abriu um sorriso. Eu falei, como é que você está? Ai, pastor, parece que saiu assim, uma tonelada aqui de dentro de mim. Eu falei, agora eu vou orar para você ser curado. E para você ser liberta desse mal. Amém? Então, quantas pessoas sofrem muito por causa dessa questão, como o filho pródigo, como o irmão do filho pródigo, né, o filho mais velho aqui, que condena, e tudo parte sempre de um ponto. Tanto a história dessa pessoa que eu citava, quanto a gente identifica isso na Bíblia, quanto qualquer tipo de história, qualquer pessoa que tem dificuldade de perdoar, o maior problema, sabe qual é? É que a pessoa ela não consegue partir desses 3 princípios que eu falava há pouco. E o primeiro deles, eu sou uma pessoa imperfeita. Se eu não partir dessa máxima, fica complicado liberar perdão. Porque a pessoa que tem dificuldade de liberar perdão é porque ela sempre se acha melhor do que a pessoa que lhe feriu. E vê se a gente não, constantemente, não escuta esse tipo de frase de pessoas que estão magoadas. Não, pastor, eu sei que eu até erro, mas fazer aquilo que aquela pessoa fez comigo, isso eu nunca fiz com ninguém, não é assim? É porque a pessoa ela parte desse ponto. Você perceba, por que o irmão mais velho não consegue perdoar o irmão mais novo? O que ele fala para o pai? Ele diz assim, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu. Vamos parar aí. Eu te pergunto, isso é possível? Vamos pensar, se a gente analisar como esse pai aqui, como sendo Deus, e o filho mais velho se referindo aos mandamentos de Deus, eu te pergunto, isso é possível? Não, não é. Mas vamos falar que não é Deus, vamos pensar aqui que não é Deus, vamos falar do relacionamento de um filho com um pai. É possível um filho obedecer, ou melhor, deixa eu trocar as palavras, é possível um filho nunca transgredir o mandamento do pai? Não, isso é impossível. Mas era a maneira que ele se enxergava. Em outras palavras, eu sou perfeito. Eu não erro. Eu te sirvo há tantos anos, nunca quebrei um mandamento teu sequer. Meu irmão, perceba só, quando às vezes alguém chega e pergunta para nós assim, olha, você foi um filho obediente ou não? A gente geralmente faz o quê? Coloca na balança, né? E a gente responde assim, eu fui um filho obediente. Por quê? Porque eu obedeci mais do que desobedeci. Não é assim que geralmente a gente faz? Né? Agora, quando você responde que você é um filho obediente, que você foi um filho obediente, quer dizer que você nunca transgrediu um mandamento? Não, porque isso é impossível. Isso é impossível. Amém? Nós estamos falando do ser humano, cheio de erro, cheio de defeito, cheio de falha, imperfeito, como falávamos há pouco. Então isso é impossível. Mas a gente geralmente coloca na balança e eu digo assim, não, eu obedeci mais do que desobedeci. Eu obedeci 70, desobedeci 30, então pesou mais. Fui um filho obediente. Não é assim? Às vezes 60, 40, né? Alguns 55 a 45, né? Passou ali riscando. Outros até tem que reconhecer, não, eu fui um filho desobediente, dei muito trabalho para os meus pais. Mas mesmo quando eu me classifico como desobediente, alguma coisa eu obedeci. Não é verdade? Então, olha só,
mas era a maneira que aquele filho se via. Sabe por que ele não conseguia perdoar o irmão dele? Porque ele dizia: eu te sirvo há tantos anos, nunca fiz nada de errado, nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Eu não sou igual a esse aí. Eu mereço todo o amor do Pai. Esse aí não merece. Em outras palavras, não é isso que ele está falando? Ele não merece o perdão. Ele não merece ser tratado dessa forma. E o grande problema é que quando a pessoa começa a agir assim, dentro de um legalismo, a pessoa começa a olhar para os outros e apontar o dedo e não conseguir perdoar as pessoas, porque ela não consegue reconhecer os seus defeitos, as suas falhas. Está entendendo? Porque se eu me reconheço como alguém pecador, eu vou olhar para um outro pecador com um olhar de misericórdia. Sim ou não? Mas se eu me reconheço como alguém muito santo, muito certo, que eu nunca erro, eu olho para o pecador de cima para baixo, dizendo: ele não é igual a mim, ele nem chega muito perto, porque você vai contaminar a minha santidade. Não é isso? E eu te pergunto, e não é justamente esse sentimento que Jesus tanto combatia? Você quer ver uma coisa? Vamos voltar lá para o versículo 1, Lucas 15, 1. Vamos entender por que razão Jesus contou essa parábola. E aí você vai entender muita coisa. Lucas 15, 1. Diz assim, ó: chegavam-se a ele todos os publicanos e o quê? E pecadores, para fazer o quê? Para ouvir. Então estava chegando os publicanos, que era tido como o pior tipo de pessoa, os pecadores, e ficavam tudo pertinho de Jesus para ouvir a palavra. Amém? E aí o que acontecia? Olha só. E os fariseus e os escribas, os religiosos da época, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que absurdo, esse aí se diz mestre, se diz rabi, mas está lá, ó, cercado de pecadores. Não é isso? E aí o que acontece diz assim: e ele lhes propôs esta parábola dizendo. Aí vem uma sequência de 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Aí alguns chamam Lucas 15 do capítulo dos achados e perdidos, porque consta essas 3 parábolas. E engraçado que todos eles se perderam, mas todos eles foram achados. A ovelha foi achada, a dracma foi achada e o filho foi achado. Então você perceba que Jesus está contando essa parábola por conta disso. Amém? Porque haviam os religiosos apontando o dedo e dizendo: que absurdo, esses aí são pecadores. Alguma semelhança com o filho mais velho? Perceba que é o mesmo sentimento: nós te servimos há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, agora vem esses pecadores aí, o Senhor recebe? Que absurdo! Então você perceba que quando eu e você agimos assim, nós estamos aos olhos de Deus igualzinho os escribas e os fariseus. Quando a gente não consegue liberar o perdão para alguém que nos feriu, para alguém que nos magoou, que pecou contra nós, nós estamos aos olhos de Deus igualzinho àqueles religiosos. Amém? E a Bíblia, ela fala o seguinte, vamos para Mateus 18 agora, por favor. Mateus 18, versículo 21. Olha só. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes
Pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Eu fico imaginando que alguém devia estar pisando no calo do Pedro. Sim ou não? E o Pedro já estava, por conta. Não sei porque eu desconfio do Judas, eu não sei se é preconceito, né? Mas alguém estava ali pegando o pé dele. E eu fico imaginando que já devia ser a 8ª vez. Então Pedro vai falar com Jesus. Jesus, como que é aquela história mesmo do perdão? É até 7, né, Jesus? Na 8ª a gente já pode sentar o braço, né, Jesus? Não era mais ou menos isso? E aí Jesus responde assim, olha só. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, igreja? E aí Jesus aproveita esse ensejo, Jesus aproveita essa oportunidade, o assunto que está em pauta, e qual que é o assunto? Perdão, perdoar o meu irmão que me ofendeu 7 vezes no dia, 10, 200 vezes, amém? E aí Jesus vai contar essa parábola, 23. Por isso, ele diz, por esse motivo que a gente está falando aqui, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Entenda, era uma dívida impagável. Se aquele homem trabalhasse, porque ele era servo desse rei, se aquele homem trabalhasse para o resto da sua vida, só para pagar a dívida, não seria possível pagar a dívida. Tamanha era a dívida. Isso aqui que a Bíblia está dizendo, está falando da nossa condição perante o rei. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. A Bíblia diz que ninguém pode pagar o resgate da alma do seu irmão, nem a sua própria e nem da alma de ninguém. A Bíblia diz porque é caríssima. Para ser pago esse resgate, foi necessário o Filho de Deus descer lá do céu para pagar essa conta. Amém? Essa situação aqui desse servo está falando exatamente da nossa situação perante Deus. Mas o que acontece? 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, o que diz aí? Movido de íntima compaixão. Você já notou que é o mesmo termo que a Bíblia descreve o sentimento que o pai teve ao ver o filho? Movido de íntima compaixão, correu até o filho, beijou e o abraçou, a gente leu isso há pouco. O mesmo sentimento. E movido de íntima compaixão, soltou-o e fez o quê? E perdoou-lhe a dívida. Não é só deu mais prazo para pagar, porque o que ele está pedindo é prazo para pagar, não é isso? Ser generoso, eu vou te pagar. E o Senhor diz assim, olha, então tá bom, a dívida está perdoada. Na verdade, você não precisa sequer pagar mais essa dívida. Será que o camarada ficou feliz? Meu irmão, ele ia perder a liberdade de toda a sua família, ia perder tudo o que ele tinha. Não é isso que a Bíblia descreve? Agora a dívida dele foi perdoada. Mas olha o que acontece. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, servo junto com ele. Os dois eram servos,
do mesmo Senhor, do rei. A gente pode comparar isso aqui como um irmão nosso, não é isso? Não é isso, gente? Né? Nós dois somos filhos de Deus, nós dois servimos ao mesmo Senhor. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Meu irmão, só para você entender aí mais ou menos, era mais ou menos assim. Ele devia para o rei, vamos supor, 1 bilhão. Enquanto o conservo dele devia 100 reais para ele. Só para você entender como era um valor infinitamente menor do que aquele que ele acabou de ser perdoado. Mas o que ele faz? Olha só. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Já leu isso alguma vez? Não foi exatamente o pedido que ele fez para o rei, para o seu senhor? Mas o que acontece? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, outros servos, todos servos daquele mesmo Senhor, que viram toda a situação, que viram ele sendo perdoado, que viram que ao sair na porta, encontra, pega pelo pescoço, você vai me pagar, você vai ver só e tal, viu tudo o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Foram lá caguetar para o rei. Ô rei, sabe o camarada que saiu daqui agora há pouco? O senhor perdoou aquela dívida milionária dele? Sei. Pois é, ele acabou de encontrar ali na porta um outro servo teu que devia a ele um valor pequeno. E aí com certeza ele também perdoou. O senhor acredita que não? Pegou o coitado pelo pescoço, chacoalhou e levou, prendeu ele, falou que ele não sai de lá enquanto não pagar. Olha o que acontece. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Pastor, mas graças a Deus a gente não tem um rei desse. Calma, será? Vamos ler o 35? Assim, quer dizer, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, assim vos fará também quem, gente? Quem, gente? Pode ler. Meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Há pouco eu dizia que se eu não aprender a perdoar as pessoas, meu irmão, eu vou ter sérios problemas. Eu costumo dizer assim, a pessoa vai acabar morrendo sozinha. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer com isso. Mas ela vai afastando todos, ela vai, acabando com todo tipo de relacionamento. Aí chega uma hora, meu irmão, que ninguém mais atura a pessoa. Conhece alguém assim? Eu conheço um par. E aqueles que ainda aturam mais por um senso de obrigação do que por qualquer outra coisa. Olha que coisa triste. Então nós precisamos aprender sempre a perdoar, a nos arrepender, como falamos semana passada, a pedir perdão quando erramos, mas quando alguém erra com a gente, a perdoar. Só que nós
precisamos aprender a perdoar, não só porque se nós não aprendemos, isso vai acabar com todos os nossos relacionamentos. Mas mais do que isso, quando eu não perdoo alguém, e obviamente, então o meu relacionamento com aquela pessoa vai ficar comprometido, isso vai comprometer o meu relacionamento com Deus. Não é eu que escrevi isso na Bíblia. Não é eu que estou afirmando isso aqui, é Jesus que está falando. Você crê em Jesus? Jesus está dizendo, se você de coração, perceba, não é só aquele ritual, sabe? Alguém chega para mim e diz, irmão, você me perdoa? Aí eu fico assim, tá bom, irmão, tá perdoado então. Sabe aquele negócio assim, só cerimonial? Não, isso aí não adianta nada. Jesus disse, se eu não perdoar o quê? De coração quem me ofendeu, então o Pai também não vai me perdoar. Então a Bíblia está dizendo que o Pai vai me tratar do mesmo jeito que aquele rei tratou o servo que não perdoou o seu conservo. Mas por que aquele servo não perdoou o seu conservo? Porque ele não se deu por conta do tamanho do perdão que ele recebeu. Se ele tivesse dado por conta o tamanho do perdão que ele recebeu, ele facilmente iria perdoar o outro. A mesma coisa eu e você. Sabe por que muitas vezes temos dificuldade de perdoar as pessoas? Porque a gente esquece o tamanho do perdão que Deus nos deu. Amém? E por que esquecemos do tamanho do perdão, do tamanho da dívida que foi paga? Aí a gente bate na mesma tecla, chega no mesmo ponto que antes, porque se achamos que te servimos há tantos anos, nunca transgredimos nenhum dos teus mandamentos. Mentira! Amém? Porque se nós nos enxergarmos como realmente somos, que só a graça dele, só a misericórdia dele para nos salvar, amém? Então a gente vai ter muito mais facilidade de perdoar o nosso irmão que deve uma dívida muito menor. Não, pastor, porque aquela pessoa me fez muito mal. Meu irmão, aquilo não é nada perto do tamanho do perdão que você recebeu. Olha só o que Jesus ensina, que está em completa harmonia com isso aqui, na oração do Pai Nosso. A gente citou isso semana passada. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou ainda, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou ainda, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Quando termina a oração do Pai Nosso, Jesus explica esse único ponto da oração e diz, se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará o pecado de vocês. Então perceba que quando eu tenho mágoa de alguém e não consigo perdoar aquela pessoa, não é só esse relacionamento que está sendo destruído, mas também esse aqui, eu e Deus. Amém. Por isso que a pessoa que está cheia de mágoa, rancor no coração, ódio, tristeza, todos esses sentimentos correlacionados, a pessoa não consegue se envolver com Deus. Não consegue sentir a presença de Deus. Essa pessoa que eu falava mesmo, que eu atendi durante a semana, sabe o que ela dizia para mim? Ela dizia assim, pastor, que eu tenho mais saudade, sabe o que é? É da presença de Deus. É da comunhão que um dia eu já tive com Deus e eu não consigo mais ter. E a Bíblia diz, só os limpos de coração verão a Deus. Se eu permito que meu coração esteja sujo, cheio de sujeira, cheio de coisa errada, você está entendendo? Eu não consigo ver Deus.
Eu consigo ver a injustiça dos outros, eu consigo ver o que esse fez, o que aquele não fez, olha como eu estou sofrendo por causa dessas pessoas, mas eu não consigo ver Deus. Então nós precisamos levar isso muito a sério. E a melhor maneira de eu aprender a perdoar é eu parar de ficar me olhando como alguém que sirva a Deus há tantos anos, que nunca transgredi nenhum mandamento. Para com essa história. Ninguém acredita nisso, nem você não acredita nisso. E se acredita, passe a não acreditar mais. Amém? Não, eu sou alguém cheio de erro, cheio de defeito. Hoje eu estou bronqueado com alguém porque aquela pessoa errou comigo, mas eu já errei com tanta gente, talvez até com aquela pessoa mesmo. Ou com tantos outros que eu já errei. Mas mais do que isso, olha o perdão que Deus me deu. E que eu preciso estender esse perdão para as pessoas. Porque se eu não fizer isso, aquele perdão que está disponível a mim e a você, nos é retirado. Não foi isso que aconteceu com esse servo? Ele recebeu o perdão, mas porque ele agiu daquela maneira e não perdoou, o Senhor diz, vem cá, vamos conversar. Sabe aquele perdão que eu te dei? Sei. Pois é, esquece. Agora, do mesmo jeito que você tratou o teu servo, o teu conservo, eu vou te tratar. Você vai para a prisão, você lá vai ser atormentado até pagar o último centavo. Vem cá. Uma prisão, sendo atormentado até pagar o último centavo, o que era impossível. Então seria uma prisão eterna. Do que você acha que a Bíblia está falando? Amém? Então nós precisamos levar muito a sério essa questão do perdão. E sabe o que é pior de tudo? Né? Voltando lá ao irmão mais velho, é que ele começa a questionar a Deus, não é isso? Ele começa a questionar a Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Esse aí aprontou, fez, aconteceu, e o Senhor matou o bezerro cevado. O Senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. E o que o pai responde? Ele diz, meu filho, olha só, meu filho, do mesmo jeito que aquele lá é filho, você também é filho. Mas eu te pergunto, esse aqui tinha mentalidade de filho? Em outras palavras, esse aqui sabia ser filho? Não. Porque ele está lá reclamando, o Senhor nunca me deu nada, tudo que eu fiz foi buscando a tua aprovação, te chamar a atenção, teu aplauso. Ele diz, você é filho. Eu queria tanto um cabritinho. E ele diz, tudo que é meu é teu. Você queria o cabritinho, você podia pegar o cabritinho, a cabra, o carneiro, a ovelha, podia pegar a zebra, a girafa, podia pegar o rebanho inteiro. E outra, a Bíblia diz que quando o filho mais novo pede a sua parte da herança, diz a Bíblia assim, e o pai repartiu entre eles a herança. Mas o grande problema desse filho é justamente a questão do legalismo, que a pessoa não sabe se portar como filho, fica querendo se portar como servo, enquanto não entendeu o que é ser filho. Perceba que ele está chegando em casa do campo, tarde já, que a festa já está comendo solta quando ele chega. E já tem servos ali que provavelmente chegaram antes que ele. E ele pergunta, o que está pegando aí? Está uma festança aí porque teu irmão voltou. E a Bíblia diz que ele está voltando do campo. Sabe como eu imagino ele voltando do campo? Com uma enxadinha nas costas, igual todos os outros servos.
Ele está lá reclamando com o pai. O senhor está tendo um tratamento injusto comigo. Mas olha só, o pai não saiu ao encontro do filho mais novo? O filho mais velho não ficou fora da festa e o pai também não foi ao encontro do filho mais velho? Que tratamento diferenciado. O senhor matou o bezerro cevado. Você está bronqueado com o bezerro cevado se você tem o rebanho inteiro para você? E eu te pergunto, quantas pessoas não estão bronqueadas com Deus porque queriam um cabritinho e não recebeu o cabritinho? Aí está dizendo, não, porque tantos anos que eu estou na igreja, eu fico pedindo para Deus e Deus não me deu ainda. A pessoa até agora não entendeu o que é ser filho. Amém, igreja? E nós precisamos entender, porque senão, meu irmão, a gente fica nesse legalismo, nessa religiosidade, nesse apontar de dedo para os outros, achando até injustiça em Deus. Não, o senhor deveria me tratar de uma maneira diferenciada, porque olha só como eu sou bom. Meu irmão, eu não mereço, eu não ganho nada porque eu sou muito bom. O que eu ganho é pela graça, pelo favor imerecido, que eu não mereço nada. Amém, igreja? E é isso que é entender o que é ser filho, o que é estar na graça. Mas tudo começa com a questão do perdão. Amém. E que eu e você possamos, entender isso. E se você tem mágoa de alguém, tem uma tristeza, às vezes alguém que você nunca mais viu, às vezes alguém que já está até morto já, mas que te fez uma maldade, mas que te prejudicou em alguma coisa. E para de ficar, elegendo vilão para a sua vida. Tem muita gente que ela tem uma dependência emocional para ter um vilão. Ela sempre precisa de um vilão, alguém para culpar. Alguém para dizer, não, os problemas da minha vida é culpa daquela pessoa. Você está entendendo? Meu irmão, a gente já tem um vilão suficiente que é o diabo. Mas não é verdade? Para de ficar achando vilão. Não, a culpa dos meus problemas é daquele, a culpa dos meus problemas é daquele outro. E sabe qual é? Eu já vou encerrar. Mas sabe qual é um grande problema? É que quando a pessoa ela começa a falar dessas coisas, alguém me ofende alguma coisa. Quanto mais eu falo disso, mais aquilo vai crescendo. Para essa pessoa que eu atendi, eu dava um exemplo. Eu dizia assim, vamos supor que alguém pega uma pedra, pum, e joga em mim. Bateu aqui bem na minha mão, fez uma ferida aqui. Poxa vida, doeu, machucou. Aquela pessoa me feriu. Poxa vida, não podia ter jogado essa pedra em mim. O que é a mágoa? A mágoa é quando eu encontro alguém, eu digo assim, olha, tá vendo aqui essa ferida? Essa ferida aqui foi aquela pessoa lá que fez em mim. Aquela pessoa foi tão injusta. Não, e ela foi ingrata, porque eu ajudei muito ela. Sabe quando eu começo a fazer isso? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou cutucando a ferida. Quando que essa ferida vai sarar? Nunca. Aí eu falo para essa pessoa, aí eu encontro outro. Eu venho aqui e digo, olha, você está vendo essa ferida aqui? Foi aquela pessoa que fez, e eu estou cutucando. Eu cutuco hoje, eu cutuco essa ferida amanhã, depois da manhã eu estou cutucando, e no outro dia eu estou cutucando, e aí eu fico espantado. Já faz 10 anos e eu lembro como se fosse hoje o que aquela pessoa me fez. Mas claro, todo dia eu dou lá você está entendendo? Uma cutucada, sabe aquela casquinha que forma? Né? Aí eu vou lá e cutuco e arranco a casquinha. Meu irmão, e não só aquilo nunca vai sarar, como a tendência é aquela ferida cada vez mais aumentar. Sim ou não? E a probabilidade daquilo ali infeccionar é ainda muito maior. Então algo
Tá bom, a pessoa jogou pedra, não deveria, foi uma injustiça e tal. Beleza, mas já me feriu. Então eu tenho que cuidar agora para essa ferida sarar. E não para ficar cutucando ela. Mas sabe a leitura que muitas pessoas fazem? E por isso tem dificuldade para perdoar? A leitura é mais ou menos assim: aquela pessoa não merece ser perdoada. Não é assim? Meu irmão, não se trata do que aquela pessoa merece ou não. Se trata do que eu mereço. Pode ser que aquela pessoa não mereça, mas eu tenho que lembrar, eu também não merecia e fui perdoado. E se eu quero que esse perdão que eu não merecia tenha efeito na minha vida, eu preciso perdoar. Primeiro lugar. E segundo lugar, ainda que aquela pessoa não mereça, eu mereço ter a minha ferida sarada. E isso só é possível quando eu perdoo, como Jesus disse, de coração. Então, se você tem dificuldade para perdoar, hoje é um ótimo dia para ir diante de Deus. Sabe, abrir o nosso coração para Ele. Abrir mesmo, falar tudo para Ele. E dizer: Senhor, eu quero liberar o perdão, eu quero perdoar, eu não quero essa tristeza, eu não quero esse sentimento de injustiça que eu carrego há tanto tempo. Eu não quero essa mágoa, eu não quero nada disso no meu coração, porque só tem me afastado do Senhor. Eu não quero estar longe do Senhor. Eu quero desfrutar da tua graça, eu quero desfrutar do teu perdão. Amém, igreja? Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo agora. Amém? Você topa fazer essa oração comigo? Então, diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Aleluias. E vamos ficar de pé.